Bom, foi o interesse pela problemática da existência como tema fundamental na neurose obsessiva que conduziu meus devaneios ao encontro de fragmentos de uma história clínica, na qual vieram se articular a questão da morte, sua representação enigmática no sintoma e seus efeitos de resistência no campo transferencial. Dizem muitos psicanalistas que o obsessivo não tem particularidades, que são apagados ao lado da cor vibrante da histeria, anônimos, feitos em série, bem comportados. Legalistas, mais realistas que o rei. Penso, no entanto, na tipologia infinita da neurose obsessiva. Reconheço sua face cinzenta, cheia de obséquios e formalidades, mas penso igualmente nos seres sombrios, quase mortos, nos vermelhos de cólera, nos sábios, nos sarcásticos, nos arrogantes. Tem muitas faces essa figura humana que, com sua obediência à ordem, faz o mundo funcionar. Talvez o que irmane esses tipos distintos na figura única da neurose obsessiva seja o sofrimento oculto, sempre dissimulado, diante da angústia, a angústia diante de uma brecha, um orifício, uma fratura, que possa vir a macular a perfeição visível, perfeição moral, sentido de justiça, correção ética, vida de sacrifícios. Parece ser a própria estratégia do obsessivo que observamos atuando na demonstração dessa discreta singularidade observada pelos analistas. Pasteurizar-se, normatizar-se, regrar-se para viver neutro, cadaverizar-se, não o coloca ilusoriamente a salvo de todas as comoções? A salvo de tudo que mostre a mera aparência de sua totalidade indivisa? Não é isso que buscam seus anseios de adaptação? Evitar o confronto com a diferença, com o imprevisível que é a figura de um outro autônomo? Liquidar toda a incerteza sobre a natureza do eu? Essa estratégia impõe seus efeitos de modo contínuo ao território da análise. A oposição sistemática, aberta ou mascarada, presente aos gritos ou por sussurros, a racionalização desmedida, a vontade de domínio, aí se instalam para que não haja movimento. Mas se nosso paciente se opõe, e um obsessivo se opõe constantemente ao outro que é o analista, é porque esse outro encarna nos fantasmas que o atormentam uma ameaça a seu eu. Contudo, se são conhecidos de forma geral esses constrangimentos e as dificuldades que a estrutura obsessiva, ambivalente, narcisista, impõe ao campo da transferência, é em particular sobre as consequências de dois riscos interligados que aí espreitam que quero pensar. O primeiro diz respeito ao desejo de curar do analista, no que há nele de pretensão de saber, potencializado no duelo contra esse centro do mundo que é o eu obsessivo. Em que consiste? Em reafirmar que há sempre um saber perfeito, que se não é o dele, é o seu, ilusão de um saber sem falhas que vem converter a análise numa elaboração conceitual estranha à realidade das pulsões. Se a vontade de curar ocupa o primeiro plano, sem consideração pelo tempo necessário às crises, à perlaboração, as lentas travessias experimentadas como vida, mas tantas vezes como morte, quase não nos diferenciamos do modelo médico instituído, cuja palavra de ordem é amordaçar a dor,
medicamentar. Nesses casos, estamos por um fio, prestes a esquecer que aquilo que a análise exige não é apenas a invocação das potências do inferno, mas, sobretudo, a arte de interrogar seus demônios. Se Freud batizou sua ciência de psicanálise, e se no seu método encontramos o instrumento para dissecar, separar, decompor o que é da ordem do psíquico, as particularidades dessas transferências podem nos arrastar para o território onde tudo se opõe à meta analítica. Buscamos, então, conservar o mesmo que o paciente defende: a totalidade, a ortopedia, a crença sugestiva, o discurso universal. Caminhamos, assim, na direção do perigoso pântano do imaginário. Aqui é fácil perder de vista o verdadeiramente traumático. Aquilo que não tem palavras, o terror do esgarçamento do fio tênue da existência. Ao que aludimos aqui, diz respeito, do lado do analista, ao fracasso da função do que deveríamos descobrir, do que deveríamos inventar, pois a onipotência da doutrina, fonte estéril do desejo de curar, vem agir como tela racionalizadora para fazer frente ao inquietante que se pressente e se aproxima. Mas aludimos também à função hipnótica da linguagem morta, das palavras neutras do obsessivo, que fazem embaçar a cena onde o próprio analista se encontra. Falo da relação imaginária e da posição a que nos convoca. Qual é a natureza desse laço a que a análise visa desatar, mas que não poucas vezes vem fagocitar o analista, asfixiá-lo em seu abraço? Não há como não evocar aqui a lógica anal, as particularidades do outro que aí se configura, estranho e semelhante a um só tempo, as oposições que nela operam, conservação e destruição, amor e ódio, a alienação que lhe é própria, portanto, a dependência, por fim, a possessão. Instaura-se nesse campo dual uma luta de morte pelo reconhecimento de si, pois sob o presságio do retorno sempre possível do desamparo, na forma da quebra da gestalt integrada, pela ausência do outro que a reflete, é preciso, então, vergá-lo às condições absolutas do desejo, torná-lo cativo, submetê-lo a uma única razão. Nessa lógica, quando tornamos o outro apenas um semelhante, quando transformamos apenas num lugar de projeção de si e fazemos disso objeto de gozo e de domínio onipotente, estamos em pleno funcionamento imaginário, com seus fenômenos de ilusão, captura e engano. Para um obsessivo bem talhado, a rigor, é quase impossível conceber a existência do próximo como um outro. O ato de fazer laço com alguém, falar com, está ausente. Fala-se somente consigo mesmo, através do atalho do outro. Isso diz do que acontece quando somos dois, enredados nesse domínio narcísico ilusório do campo da transferência, em que o analista, por mais que saiba que servirá de objeto, vem ceder aos fantasmas do analisando, confundindo ele próprio, o reino do imaginário, com a produção simbólica autêntica, produção psíquica, sonho, palavra, criação, que vem a ligar o excesso de angústia de uma vivência mortal. Vejamos como isso operou numa particular experiência de análise.
elaborados com os restos de memória analítica, sem registros concretos, rabiscos ou anotações, esses fragmentos tão conservados só ganharam sentido e contorno de relato muitos anos depois do acontecimento da análise. Recebi anos atrás um homem de meia-idade que buscava consultar-se por um sintoma exasperante, cuja razão desconhecia. Via-se traído, perturbado, sobretudo contrariado, diante da evidência de um lapso. O nome de sua mulher viva, inesperadamente e sem que pudesse evitar, se substituía pelo nome de sua mulher morta. Surpreendido por essa infiltração, pela denúncia de uma fresta aberta, um calcanhar de Aquiles em sua reforçada estrutura, queixava-se de uma crescente ansiedade. Foi-se o equilíbrio, dizia, a harmonia tranquila do corpo. Alude, no momento das entrevistas, à insistência desse lapso que o persegue como um soluço que o exaure. Quando irrompia em sessão, essa intromissão inegável do nome da outra não suportava ceder a seu domínio, pronunciá-lo contra a vontade. Não tolerava tão pouco que eu o percebesse. Escapava-lhe o sentido dessa troca sinistra, fugia-lhe a causa para um incômodo tão devastador. Como explicar-se, agitado e aflito, ele que com tanta frieza tratava os assuntos da morte, ele que sempre encarou seu fenômeno natural de forma objetiva e eficaz, que tão bem desincumbiu-se dos ritos dos funerais? É que nesse ponto se encontrava o mais terrível. Pelo nome da mulher morta se insinuava o mais funesto. Não eram as dores do luto que o visitavam ao explodir seu lapso, a melancolia da perda, a nostálgica idealização do objeto. Não. Com violência, pressentia a chegada de algo distinto. Via-se atacado de dentro e, desnorteado, fazia esforços descomunais para negar a entrada do que havia de mais íntimo em seu sofrimento. Tampouco penso que a força de seu mal-estar pudesse residir de forma linear nas particularidades dessa morte. O penoso desdobramento da doença, seus intervalos, as alternâncias entre a esperança e o desengano, o tumor acelerado, desembestado que destruíra os pensamentos. Se esse último elemento teve potência bastante para que o lapso se convertesse num tumor irrefreável, não foi pelo medo à doença, em si tão natural, mas pelo valor fálico com que envolvia seus pensamentos. Ele era o pensamento. Exibia orgulhoso as astúcias da razão, um discurso organizado e precisa articulação. Gabava-se do raciocínio impecável, do talento para os cálculos, da precisão da memória, da grande concentração. Seu eu, ideal, comprazia-se na proficiência das ideias que manejava com lisura, achava-se a salvo na argumentação. Mas o que pôde provocar nesse eu soberano o sobressalto de um lapso? Esse desconhecido que o sacode, que quebra a cadeia dos pensamentos, que desconcentra, que o desconcerta, é demasiado desorganizador. A impressão que em mim persiste é que aquilo que só aos tropeços se insinuava e que interveio na forma de um lapso câncer, foi essa representação do horror, inquietante representação que se enlaça à angústia mais violenta
sempre que se vislumbram os incertos limites do eu. O nome que insistia em seu lapso, o próprio lapso, lhe antecipava a perda da forma, mas, sobretudo, da forma que organiza o pensamento, sua lógica, suas conexões defensivas, suas racionalidades. Expressava a impossibilidade de elevar qualquer barreira racional segura contra a proximidade de um outro. O que se avizinhava mais parecia a experiência do sinistro, na figura de algo que irrompe para desfigurar, fragmentar, como um duplo que exibe no encontro marcado o reflexo de um eu sem contornos. No exame retrospectivo dessa análise, parece-me que a hipótese sobre o sentido do sintoma já estava esboçada na época. Mas a questão é que, na rede em que permaneci capturada, não lhe prestei a devida atenção. Assim, a angústia que para esse obsessivo evocava o impensável de um corpo se desfazendo e de um pensamento em dissolução, não pôde ser tocada pela interpretação. Não houve palavra que produzisse efeito de ruptura na estagnação transferencial. No plano da análise propriamente dita, não pude conquistar a abertura necessária para que chegássemos a um ponto em que aquilo que o embaraçava, por demais perturbador, pudesse se apresentar e ser apanhado no excêntrico de sua natureza inconsciente e nos efeitos que reverberavam em seu corpo. Tanto o lapso que desfaz a lógica do pensamento, quanto a ansiedade e sua aceleração, foram para esse sujeito a própria encarnação do risco de dissolver-se. Podia descrever-me as minúcias de sua ansiedade, a velocidade de seus batimentos, sua respiração ofegante, discutir a ineficácia da psicanálise para combatê-la e a eficiência dos psicotrópicos para saná-la. Mas vivê-la ali, essa iminência de um colapso, ligar essa inundação que me descrevia a verdadeiras palavras, juntar afetos e representação, isso ali nunca aconteceu. A vivência do sinistro que insistia, por mais que se desejasse emudecê-la, não poderia ter permanecido ignorada, sob pena de se perder a descoberta do mais traumático, marca íntima e singular da experiência de morte, marca que, nesse caso, permaneceu encoberta pelos artifícios dos discursos de defesa. Recordo aqui, sobre o efeito dessas lembranças, o alerta de Leclerc a propósito dos perigos de nosso ofício, quando considero a densa atmosfera a que se vê exposto o analista na análise de tantos obsessivos. Como disse antes, quantas vezes não se cede ao duelo, à hostil provocação? Quantas não nos defendemos em oratórias interpretativas, tão hábeis e consistentes quanto suas faculdades de réplica e argumentação? Quanto a meu paciente, fiquei a dever silêncios onde introduzi palavras vãs. Deixei de lado perguntas que poderiam contornar sua soberba, dar passagem por atalhos mais abertos à emergência da falha que o consumia. Se ele se empenhava em anular o vigor das ondas de afeto que poderiam ganhar realidade dentro da sessão, não pude, eu também, aguardar, acolher esse fantasma de desfazimento, percebê-lo na angústia, nos sobressaltos do corpo. Se isso se impunha, espreitá-lo no sintoma, recebê-lo, nomeá-lo,
é porque o real que irrompe com violência e faz sua aparição no corpo, o faz justamente porque as palavras não podem falar diretamente nem do sexo e nem da morte. Não foi essa descoberta que Freud nos deu a conhecer quando examinou os esquecimentos, os lapsos, os erros, as imprecisões do discurso? Cuidado com o eu, diz Leclerc. Para sustentar uma fala viva, é preciso vigiar o imaginário, o narcisismo. Esse é o perigo que espreita na análise e que envolve os parceiros. Ceder aos encantos da coerência, do saber estéril que ignora o desconhecido. É preciso fazer saber ao obsessivo que é só com o naufrágio de seu monumento que poderá falar verdadeiramente. Ao manter seu ideal de solidez, ao resistir em sua virtualidade, impede-se de alcançar a verdadeira língua, impede-se de desejar. Mas também é preciso fazer saber ao analista que é só esquivando-se a esse canto enganador das palavras feitas que poderá alcançar o fantástico ou extraordinário da presença do horror representada na figura maior da morte. É isso que teríamos que ter posto em evidência, sob pena de ver a linguagem aniquilada, enquanto a palavra continua a raciocinar sem ressonância, a explicar para convencer, sem poder doravante se fazer ouvir. É isso.